Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é realizar a correção do exercício proposto dentro da parte de projeto de filtros. Tentei escapar um pouco do exercício mais tradicional de transformação bilinear, até para tentar simplificar um pouco a parte algébrica do exercício. Bom, o exercício então, ele diz que uma das principais utilidades de computadores em engenharia é de simular sistemas para prever seu comportamento de maneira sistemática e econômica. Ou seja, você consegue realizar muitas simulações e em geral essas simulações elas são mais baratas do que você fazer um ensaio físico, tanto em questão de tempo quanto em questão de dinheiro. É mais fácil você criar uma simulação de um circuito elétrico do que você contratar um técnico para montar um circuito muitas vezes complicado, testar e cada vez que você for realizar alguma pequena mudança nesse circuito, você teria que ir lá com o técnico, que ele vai ser o único que vai conseguir se navegar lá naquela protoboard cheia de fiozinhos. E bom, e a duração também, o tempo que você leva para gerar cada experimento, ela se torna muito menor se você tiver uma ferramenta computacional para simular um sistema. Um dos modelos mais comuns de você modelar um sistema é modelar ele por meio de equações diferenciais. Isso é feito basicamente desde o século XVII. Você conseguia pegar um sistema físico, modelar ele por meio de uma equação diferencial. Muitas vezes você conseguia gerar um outro sistema que tivesse uma equação diferencial mais ou menos parecida para simular o comportamento de outro sistema. Isso era comum, por exemplo, você tem um sistema hidráulico que talvez seja meio complicado de gerar experimentos, porque talvez o experimento seja destrutivo muitas vezes. Entretanto, se ele consegue ser modelado por uma equação diferencial, em geral você consegue gerar, por exemplo, um circuito elétrico que tenha uma equação diferencial razoavelmente parecida, mesma ordem, constante de tempo numa mesma razão específica, e é muito mais fácil você simular o seu circuito, por exemplo, num circuito elétrico do que num sistema que muitas vezes vai gerar um experimento que é destrutivo. Hoje em dia, então, a gente ainda tem mais esse outro nível de abstração que a gente não precisaria gerar o circuito elétrico, a gente poderia utilizar uma ferramenta computacional que resolve essas equações diferenciais. Para solucionar equações diferenciais, uma operação fundamental consiste em operações de integração. E a gente viu, na verdade não viu, mas da transformada de Laplace você conhece que a operação de integração ela corresponde a uma função de transferência, cuja função de transferência ela é 1 sobre S com região de convergência parte real de S maior do que zero. Portanto, ele é um sistema do tipo instável, já que ele contém um polo na origem, portanto a região de convergência ela não contempla o eixo imaginário. Entretanto, idealmente, para você realizar a solução de equações diferenciais, você precisa lidar com esse sistema instável que é um sistema integrador. Bom, a gente já não gera mais sistemas integradores. A ferramenta computacional ela é muito mais barata e muito mais prática. Entretanto, esse sistema integrador, como vocês podem ver, é um sistema contínuo, que não é adequado para você gerar a implementação em um computador diretamente, uma vez que ele precisa responder a qualquer instante de tempo, ele não é amostrado. Então ele é meio complicado de você gerar uma implementação em um computador. Uma aproximação discreta razoável para o integrador pode ser obtida realizando a transformação bilinear em cima
função de transferência do sistema integrador. Caso alguém tenha algum interesse, existem outros métodos mais consagrados para realizar esse tipo de operações, que é método de Newton, método de Runge-Kutta, mas aqui a gente está tratando de um método baseado em transformação bilinear. Basicamente você pega aquela função de transferência, substitui S igual a equação da transformação bilinear e com isso você obtém um sistema discreto que ele vai ter características semelhantes ao seu sistema contínuo. Sobre essa ferramenta, utilize uma ferramenta computacional para gerar um gráfico de resposta em frequência do integrador analógico entre 0 e 150 radianos por segundo. Se você estiver utilizando Python, você tem uma função dentro do pacote SciPy, dentro da parte de processamento de sinais, que é chamado de FREQ-S. No MATLAB, se você tiver disponível o toolbox de processamento de sinais, não sei se ele está no MATLAB básico ou se ele está dentro do pacote de processamento de sinais, mas ele também tem uma função chamada FREQ-S, que é resposta em frequência de sistemas contínuos. Segunda parte, determine a equação de diferenças que implementa o integrador digital. Aí você realiza a transformação bilinear dentro da função de transferência do integrador. Demonstre que a resposta em frequência do integrador digital ela é h de na j ômega igual a menos j, t sobre 2 cosseno sobre o seno. Isso também existe uma propriedade trigonométrica, cosseno sobre o seno vai te dar cotangente. Se você quiser trabalhar com uma só função trigonométrica. Compare as respostas em magnitude e fase dos integradores analógico e digital para t igual a 1 sobre 300. Aí tem uma consideração sobre a frequência de amostragem. E finalmente o integrador digital tem um polo exatamente em z igual a 1. Isso você vai observar a partir da transformação bilinear do integrador. Se você implementar esse filtro em um computador digital, quais restrições você aplicaria para evitar problemas de overflow e underflow? Isso são coisas que são exclusivas aqui dos sistemas digitais, que você precisa tomar um pouco de cuidado, mas isso a gente vai ver conforme a gente avança na solução do exercício. Bom, a primeira parte então ela diz: utilize uma ferramenta computacional para gerar um gráfico de resposta em frequência do integrador analógico entre 0 e 150 radianos por segundo. Então no caso eu utilizei o Google Colab, que ele tem um interpretador de Python aqui bastante prático, e aqui eu tenho a implementação do integrador analógico. Ele tem uma função de transferência aqui 1 sobre S, portanto é um polinômio de primeiro grau, de grau 0 na verdade no numerador, polinômio de grau 1 no denominador. Esse polinômio ele pode ser especificado aqui com numerador e denominador. O numerador ele é 1, que é o único coeficiente aqui do polinômio de grau 0. Ele é 1. E no denominador tem 1 vezes S mais 0, para indicar os coeficientes do polinômio de primeiro grau. Eu utilizo o FREQ-S para determinar a minha resposta em frequência desse sistema contínuo, e eu gero um gráfico aqui tanto de resposta em módulo quanto resposta em fase. No caso da resposta em magnitude eu estou representando em decibéis, com escala de frequência também escala logarítmica, e ele vai ter uma resposta mais ou menos parecida com isso aqui, traçada de frequências aqui de 10 na menos 3 até um pouco acima aqui de 10 ao quadrado. Bom, basicamente é uma reta, ela tem uma inclinação em torno de menos 20 decibel por década. Ele é um sistema bastante
clássico quando você estuda sinais e sistemas. Não sei se tem muito mais a comentar. Como resposta em fase desse sistema, ela é uma fase constante. Se você pegar o valor aqui, ele vai se dar exatamente menos π sobre 2, que é a fase desse sistema. E também ela é uma fase que, a princípio, ela independe da frequência. Isso é o resultado esperado aqui da primeira parte. Utiliza uma ferramenta computacional para gerar um gráfico da resposta em frequência do integrador analógico. Basicamente esses dois gráficos. Resposta em magnitude e a resposta em fase. A segunda parte do exercício ela diz: determine a equação de diferenças que implementa o integrador digital. Para isso, num primeiro momento, a gente precisa realizar a transformação bilinear da função de transferência do integrador. A partir da função de transferência resultante, a gente consegue determinar a equação de diferenças. Então a gente parte da função de transferência do sistema analógico, que é igual a 1 sobre S, determinada para a parte real de S maior do que zero. E a gente tem a transformação bilinear, que ela consiste aqui em T sobre 2. Aqui eu tenho que pegar a cola 1 menos Z na menos 1. Dividido por 1 mais Z na menos 1. Quando você aplica a transformação bilinear no sistema analógico, você obtém aqui um HD de Z, ou seja, um sistema digital cujo comportamento ele parece com o comportamento do sistema analógico. Ele vai ser 1, e aqui no lugar do S a gente substitui a transformação bilinear. Ficaria aqui com T sobre 2, 1 menos Z na menos 1, dividido por 1 mais Z na menos 1, o que pode ser transformado aqui em 2 sobre T, mais 2 sobre T, Z na menos 1, tudo isso dividido por 1 menos Z na menos 1. Essa função de transferência, ela é um sinal de saída no domínio transformado por um sinal de entrada no domínio transformado. Se a gente considerar que Y indica o sinal de saída, X indica o sinal de entrada. Então isso aqui vai ser 2 sobre T, mais 2 sobre T, Z na menos 1, tudo isso dividido por 1 menos Z na menos 1, Y de Z menos Z na menos 1, Y de Z, vai ser igual a 2 sobre T, X de Z mais 2 sobre T, Z na menos 1, X de Z. Finalmente, quando a gente faz a transformada Z inversa dessa equação, a gente obtém aqui Y de N menos Y de N menos 1 igual a 2 sobre T X de N mais 2 sobre T X de N menos 1. Se você quiser expressar isso como uma equação com Y de N isolado ali de um lado, então você teria isso aqui, Y de N menos 1 mais 2 sobre T X de N mais 2 sobre T X de N menos 1. Com isso a gente determina a equação de diferenças que implementa esse sistema. A gente vai precisar dessa função de transferência aqui
Então eu vou numerar ela como equação 1, já que a gente vai precisar dela para as outras partes do exercício. A terceira parte do exercício demonstra que a resposta em frequência do integrador digital ela é menos j t sobre 2 cosseno de ômega dividido por 2 dividido por seno de ômega dividido por 2. Existe propriedade trigonométrica que você consegue pegar essa razão de um cosseno pelo seno que tem o mesmo argumento e transformar numa função cotangente desse argumento. Então a gente tem aqui a função de transferência do sistema indicada pela equação 1. A princípio, para determinar a resposta em frequência, a gente pegaria o HD de Z, Z igual a E na J ômega, isso aí seria a nossa resposta em frequência do sistema. Bom, realizando essa operação, a gente teria aqui, colocando 2 sobre T aqui em evidência, 1 mais E na menos J ômega, dividido por 1 menos E na menos J ômega. Tanto no numerador quanto no denominador a gente poderia puxar em evidência aqui um fator aqui E na menos J ômega sobre 2. De maneira que você ficaria aqui com E na J ômega sobre 2 mais E na menos J ômega sobre 2 no numerador. E aqui no denominador você teria E na J ômega sobre 2 menos E na menos J ômega sobre 2. Bom, esses fatores que a gente está puxando em evidência do numerador e do denominador, eles acabam aqui se cancelando. No numerador aqui, essencialmente esse termo aqui ele é igual a 2 vezes o cosseno de ômega dividido por 2. E aqui no denominador a gente tem que isso aqui é 2 vezes J seno de ômega dividido por 2. Portanto, a gente teria aqui T sobre 2 vezes 2 vezes o cosseno de ômega dividido por 2 dividido por 2J seno ômega sobre 2. E para chegar na forma que a gente tem aqui, basta a gente multiplicar numerador e denominador por J. A gente teria aqui J T sobre 2 cosseno de ômega dividido por 2 dividido por seno de ômega dividido por 2. Aqui teria vezes J ao quadrado, que vai me dar menos J T sobre 2 cosseno de ômega sobre 2 sobre seno ômega sobre 2, como queríamos demonstrar.
Então, no atual momento do exercício, a gente conhece a equação de diferenças que implementa o integrador digital, portanto a gente sabe como fazer, como programar esse integrador digital, e a gente conhece a resposta em frequência desse integrador digital, portanto a gente conhece o comportamento dele. Uma coisa que é importante é que existe um parâmetro em todo o sistema no qual você aplica a transformação bilinear, que é aquele parâmetro t. Esse parâmetro, muitas vezes a gente acaba utilizando esse t igual ao período de amostragem, mas é importante a gente saber que a princípio ele não é necessariamente o período de amostragem. Essa transformação bilinear, ela, a grosso modo, o que a gente está tentando fazer é uma operação de integração, cuidado para não confundir. A transformação bilinear ela vem de um processo de integração, mas a gente está aplicando ela em outro processo de integração. E quando você faz a integração numérica, você tem que ter que ele é, de certa maneira, um período no qual você está realizando essa operação de integração, e esse t seria associado à integração numérica e não necessariamente ao processo de amostragem. No nosso caso, quando você utiliza esse parâmetro t igualzinho ao período de amostragem, o sistema vai se comportar de maneira mais parecida com o integrador real, cuja resposta em frequência a gente também levantou no início do exercício. Entretanto, é bom a gente ter em mente que t é um parâmetro do sistema que não necessariamente você vai colocar ele igual ao período de amostragem. Depende do que você tem como objetivo no seu sistema. Então, aqui, no primeiro caso, eu vou utilizar o t igual ao recíproco da frequência de amostragem, ou seja, t igual a ts. A gente vai ver que o comportamento do sistema vai ser até bastante parecido, pelo menos dentro da banda de frequências na qual a gente está analisando, que seria até em torno ali de 150 Hz, mais ou menos. Então, aqui está a função que modela a resposta em frequência que a gente levantou anteriormente. E quando você plota aqui tanto a magnitude quanto a fase da resposta em frequência, a gente verifica que você também tem esse comportamento aqui, começando de 60 dB em 10 na menos 3, com um decaimento de 20 dB por década. Quando você analisa o integrador digital, ele também começa aqui de 60 dB, com uma queda de em torno de menos 20 dB por década, até chegar nessa frequência ali em torno de 150. Quando você chega em frequências mais altas, a resposta do integrador digital ela diverge da resposta do integrador analógico, como vocês podem ver se vocês não restringirem o intervalo de frequências. Quanto à fase, os dois vão ter a mesma fase. Então, nessas condições, então, o seu integrador digital ele vai ter um comportamento bastante parecido com o integrador analógico. Mas no exercício não é exatamente isso que a gente quer. Então, para isso, a gente vai setar aqui tanto a frequência de amostragem como 150 por π e o t 1/300. Frequência de amostragem igual a 150 por π, que está aqui no comecinho do código, e o período vai setar para 150 dividido por π. Dividido por π não, 150 dividido por π.
Claramente o comportamento que ele era bastante parecido com o integrador analógico aqui em menos 60 dB em 10 na menos 3 de frequência. Ele vai se tornar diferente, certo? Ele tem um ganho muito mais alto aqui. A fase continua a mesma, mas como vocês podem ver, o sistema ainda vai se comportar de maneira parecida com o integrador analógico, entretanto ele vai ter um ganho muito mais elevado do que o integrador analógico. Isso pode ser desejável dependendo do sistema que você está implementando, ou pode não ser. Finalmente, para concluir o exercício, o integrador digital tem um polo exatamente em Z igual a 1. Se você implementar esse filtro com um computador digital, quais restrições você aplicaria para evitar problemas de overflow e underflow? Então aqui dá função de transferência do integrador digital, o denominador dela aqui é 1 menos Z na menos 1. Se você igualar o denominador a zero e resolver a equação, você vai verificar que Z igual a 1 ele é um ponto no qual esse denominador se torna zero e a magnitude do HD de Z tende a infinito exatamente nesse ponto. E para evitar que o seu integrador digital ele tenha problemas de overflow e underflow, a ideia é evitar sinais que ativem esse modo característico aí, Z igual a 1, de maneira que você não gere respostas que, na verdade, mesmo evitando isso, você pode ter problemas de overflow e underflow, mas a ideia é que você nunca utilize sinais que têm média dentro desse sistema, ou você pode compreender como sinais cuja média ela é diferente de zero. Basicamente isso é um pouco intuitivo. Se você imaginar que o sinal ele tem uma média e se você ficar fazendo operações de integração, uma hora essa média ela vai acabar se acumulando e dentro desse processo de integração você vai cair num problema de overflow ou de underflow se a média for uma média negativa. Então, de maneira bem simples, a ideia de uma das coisas que você precisa fazer é garantir que os sinais que vão ser processados por esse integrador digital eles tenham médias nulas. Você poderia integrar uma senoide, mas, por exemplo, um sinal constante ele iria te gerar problemas dentro do seu processo de integração. Apesar de ser um sistema bastante simples, esse é um problema razoavelmente prático. Durante a carreira de engenheiros de vocês vão ter que resolver centenas de milhares de equações diferenciais. Muitas vezes vocês não vão ter um software em mãos disponível que solucione equações diferenciais, seja por custo, por recursos da empresa ou da universidade. Então, muitas vezes você precisa gerar o seu próprio solver de equações diferenciais. Hoje a gente viu que não é difícil gerar um solver. Não é o solver ideal, mas, digamos, se você tiver num problema e você não tem um solver, se você não tem nada, metade é o dobro, né? Então, é bem fácil você fazer esse integrador que a gente viu aqui durante esse exercício. Eu espero que vocês tenham considerado esse exercício interessante. Eu imagino que a gente tenha ainda mais um exercício aqui para ser resolvido ainda durante esse semestre. E até a próxima.